Pessoal, bora para a correção? Já deixou seu like? Já fez sua inscrição aí? Já está pensando em alguém que precisa desse tipo de conteúdo? Então vem cá. Essa questão, assim como as outras que está aí no seu material, são todas questões de Enem, tá? Vamos resolver, vamos ler com tranquilidade, porque lembra o que eu disse no vídeo anterior? Não tem como fugir. Se você se inteirou do assunto, é direcionamento na hora de fazer a questão. Vamos! Em um laboratório de química, foram encontrados 5 frascos não rotulados, contendo, beleza? O que tinha no frasco? Propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Para identificar os líquidos presentes nos frascos, foram feitos testes. Acabei de lembrar das provas da faculdade, a gente fazia isso lá. Solubilidade e inflamabilidade. Foram feitos esses testes de solubilidade entre esses líquidos e qual que pega ou não pega fogo, tá? Tivemos então alguns resultados, mas antes da gente olhar os resultados, vamos entender as substâncias que estavam no frasco. Vamos lá, no primeiro frasco, a gente tinha propanona. Bora aqui, ó, propanona. Pessoal, vamos lá, já vamos revisar, tá? Esse ona me conta que a minha substância, ela pertence ao grupo orgânico de uma cetona. Cetona, o finalzinho, né, do nome, ele me fala qual a função que a substância pertence, tá? Esse prop aqui, ó, significa que eu tenho uma cetona com 3 carbonos. E esse an aqui do meio me diz que esses 3 carbonos estão ligados através de uma ligação simples. Beleza. Então, vamos desenhar essa molécula. 3 carbonos. 1, 2, 3. A única posição possível para a carbonila é essa, porque o que é uma cetona? Cetona é quando eu tenho uma carbonila, um C dupla O, mas esse C dupla O, ele tem que estar entre carbonos. Então, se eu tenho uma cadeia de 3, o único lugar possível para que fosse, né, para que fosse uma cetona é naquela posição ali. Tá. Bora. A cetona, ela é polar ou apolar? Por que eu vou discutir isso? Porque os resultados discutem miscibilidade, ok? E tem aquela regrinha, semelhante dissolve semelhante. Então, se eu tiver substâncias polares, elas apenas vão se solubilizar em outras substâncias polares. Se eu tiver uma substância apolar, ela apenas vai se solubilizar em outra substância apolar, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta aqui, porque os resultados estão agrupando aqui quanto à miscibilidade, tá? Então, deixa eu trocar o pincel. Cetoninha aqui, ó. O oxigênio é um grupo, é um elemento muito eletronegativo. Então, entre essa partezinha aqui, esses 3 carbonos que eu tenho, né, apolar, porque a gente sabe, né, carbono e hidrogênio gera ali apolaridade na molécula, embora essa parte aqui eu possa falar, né, que é apolar, eu tenho um elemento muito eletronegativo. Então, nesse caso, o que vai predominar aqui é a polaridade da molécula.
A acetona é uma molécula polar. Por quê? Porque ela possui um grupo muito eletronegativo. A propanona é uma substância polar. Tá bom. A próxima substância é a água. Lindo! A água a gente já conhece, né? Ó, H2O. Vamos desenhar a moléculazinha dela. Um oxigênio entre dois hidrogênios aqui. Bom, pessoal, poderia traçar a geometria e tal, mas a gente sabe que a água é uma substância polar, não só pela geometria, mas por uma coisa mais fácil, que a gente está guardando desde a última aula, que a água possui o quê? Qual que é aquela interação forte pra caramba? Ligações de hidrogênio. Então, a gente sabe que a água ela é polar, além da geometria, que eu não estou discutindo aqui, ela é polar devido aí às ligações de hidrogênio, H-FON, hidrogênio com oxigênio, que é o caso aqui, mas poderia ser hidrogênio com flúor, hidrogênio com nitrogênio. Tá. Continuando então, temos o tolueno. O tolueno, pessoal, é um nome não sistemático para a substância metilbenzeno, ok? O metilbenzeno, tranquilo, olha aqui, o anel benzênico com as duplas alternadas e aqui o radicalzinho metil, tá bom? Então tá ali, metilbenzeno. Vamos falar sobre polaridade? Precisa quebrar a cabeça? Não, não precisa. Por quê? Como o metilbenzeno ele é formado só por carbono e hidrogênio, Tatiana, olha aqui, carbono, 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 e os hidrogênios que completam ali as 4 ligações que o carbono tem que fazer. Pronto. Então, como o metilbenzeno é uma substância, é um hidrocarboneto, a gente fala com segurança e sem perder tempo na hora. Outra substância é a água. Então, a água é tranquilo. A água a gente já tira de letra, sem, ó, é um oxigênio entre 2 hidrogênios, e a gente sabe que a molécula da água, ela é uma molécula polar. Polar, por quê? Porque faz a ligação de hidrogênio, que é uma ligação, uma interação muito forte. Lembra lá do H-FON? H oxigênio, H flúor e H ou H nitrogênio, né? Nesse caso aqui, a água, uma substância polar. Show! Depois vem o tolueno. O tolueno é um nome, pessoal, não sistemático, né? Do metilbenzeno. O que é o nome não sistemático, Tatiana? O nome não sistemático, a nomenclatura, né? Não sistemática, ela não segue as regras da IUPAC, tá bom? Os nomes, né? Eu acho que quem já chegou no 3º ano, sabe que os nomes dos compostos orgânicos, eles seguem umas regras, e essas regras é que conferem a nomenclatura ela ser sistemática, tá bom? Então, vamos desenhar para a gente ver se é polar, se é apolar. Ó, esse aqui, fazer pequenininho, e aqui o metil. Metilbenzeno, tolueno, tá? Tá. E igual a gente fez com a água, hidrocarboneto. Lembra? Os hidrocarbonetos são apolares. Pronto, acabou. Não interessa se é um hidrocarboneto de cadeia aberta, de cadeia saturada. Não, é hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Sem medo, eu tenho uma molécula apolar. Tá bom? Depois do tolueno, nós temos o tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono, CCl4.
Vamos observar essa molécula, ó. É um carbono ligado a um hidrogênio, ligado a outro hidrogênio, ligado aqui. Deixa eu tentar fazer assim, ó. Pronto. Ó, hidrogênio nada, é cloro. É cloro, é tetracloreto. Cloro aqui, cloro, cloro e cloro. Tá aí, tetracloreto de carbono. Nesse caso aqui, pessoal, você pode traçar o vetor. Vamos ver? Vamos ver. A gente sempre traça do menos eletronegativo para o mais. Do menos para o mais. Do menos para o mais. Do menos, do mais fraquinho, para aquele que tem mais força, para aquele que é mais forte, mais eletronegativo. Agora a gente vai tentar, né, ver se dá para ter um valor de vetor aqui. Não, nessa molécula não tem como a gente ter o valor do vetor resultante. Por quê? Porque esses vetores se anulam, se cancelam. Então, eu tenho aqui o vetor resultante igual a zero. Então, a minha molécula, nesse caso, também é uma molécula apolar. Outro detalhe aqui, pessoal, que pode ajudar em questões futuras, é a questão da simetria da molécula. Quando a molécula é simétrica, você parte ali no meio e o que tem de um lado é a mesma coisa que tem do outro. Aí você pode falar que você tem uma molécula simétrica. É o caso dessa aqui. Lembra que aqui a gente tem a geometria de um tetraedro, tá? Então, quando a gente parte, a gente tem sim uma molécula simétrica, tá bom? E vamos para a última substância, que é o etanol. Etanol também muito tranquilo, etanol. Vamos lá? Vamos de novo nos pedacinhos? Ó, significa que eu tenho um composto pertencente à função álcool, tá? E o et? O et significa que eu tenho um álcool com 2 átomos de carbono. E o an, Tatiane? O an me conta que esses 2 carbonos são ligados através de ligação simples. An, ligação simples, né? Vamos ver então como é que fica a molécula desenhada? 2 carbonos, 2. E a hidroxila, porque o que é um álcool? O álcool é um composto que eu tenho toda vez que eu tenho uma hidroxila, que é esse OH, ligado a um carbono, não é qualquer carbono, é ligado a um carbono saturado, que é aquele carbono que só faz ligação simples, tá? Então, nesse caso aqui, o álcool, olha aqui, gente, quem tá aqui pra gente? OH, lindo, lindo, apareceu OH, sorria, nós temos aqui cuidado, né? Sorria mais ou menos aí, por quê? Porque aqui eu vou sorrir feliz, porque eu tenho uma cadeia de carbono e hidrogênio muito pequenininha, né? E como a gente sabe que a ligação de hidrogênio é uma ligação, uma interação, né, muito forte, eu fico tranquila para falar que essa molécula é a molécula que eu classifico como polar, justamente pela presença da ligação de hidrogênio. Pronto, essa aqui seria a parte mais burricidinha, né, que exige de você ter um certo conhecimento de função, de fazer a molécula, né, de construção de molécula e de polar e apolar. Polar e apolar a gente está tranquilo, não é verdade? A gente já tem a manha e a gente já relembrou. Agora, então, vamos matar a questão. Vamos analisar os resultados com muito cuidado, tá? Cuidado não é medo, tá bom, pessoal? Não, aí você vai, cuidado, lento, tranquilo, para que você não fique perdendo tempo voltando
muitas vezes na mesma questão. A gente sabe que o caderno de provas, né, tem inúmeras questões ali, você então não tem muito tempo a perder. Então vamos. Primeiro resultado. 1, 3 e 5 contêm líquidos miscíveis entre si. Quer dizer que nesses 3 frascos, quando eles foram misturados, eles se dissolveram entre si. Então a gente já sabe, como semelhante dissolve semelhante, ou eles são um grupinho de 3 polares ou 3 apolares. Vamos lá? Quantas polares que eu tenho? 1, 2, 3. Então, 1, 3 e 5 contém cetona, a propanona, contém água e contém o etanol. Como é que eu sei? Porque a questão me contou que no frasco 1, 3 e 5, os líquidos são miscíveis entre si. Então, eles têm que ter a mesma classificação em relação à interação intermolecular. E os 3 aqui, ó, polar, polar, polar. Ok? Vamos para a segunda informação. Frascos 2 e 4 contém líquidos miscíveis entre si. Tá ali, ó, tá ali. São 2 que são miscíveis. É quem? Metilbenzeno, apolar, e o tetracloreto de carbono. Então, os 2 testes iniciais dividiam aí esses 5 compostos em 2 grupos. Um de 3, polar, e um de 2, apolar. Fechando, então, os frascos 3 e 4 contêm líquidos não inflamáveis, ok? Nesses 2 frascos tem substâncias que não pegam fogo. Ó, você pode, por exemplo, vir aqui e descartar aqueles que pegam fogo. Por exemplo, ó, o etanol eu sei que pega fogo. Pronto. A propanona também eu sei que pega fogo. Pronto. Agora eu tenho ali algumas dúvidas, professora. A água eu sei que não pega. Tá bom, a água eu sei que não pega fogo, ela é não combustível. Então eu já sei que um desses 2 é água. Tá bom? Tatiane, esse tolueno, metilbenzeno. Ah, gente, esse aqui não pode errar, não. É uma propriedade aí importantíssima. Os hidrocarbonetos, eles são inflamáveis, tá bom? Inflamáveis. Então, esse aqui, ó, esse aqui, ele pega fogo. Então, nós vamos, ó, tirar ele também da nossa lista. Então, sobrou quem? Sobrou a água, que eu tenho certeza que é não combustível, e sobrou o tetracloreto. Ah, mas eu tenho dúvida se o tetracloreto é ou não é combustível. Tá bom, mas olha aqui. Etanol eu tenho certeza que pega fogo. Acetona também ela é combustível. Bom, o tolueno eu tenho certeza que ele pega fogo, porque ele é um hidrocarboneto. Então, mesmo sem ter certeza que o tetracloreto não é inflamável, realmente ele não é, eu posso continuar a minha resolução. Bom, pessoal, e aí? A pergunta do exercício é: em qual frasco, né, que eu tenho a água? Gente, é claro que é no frasco 3, porque o 3 estava presente aqui, ó, água e tolueno. E, olha, 3 e 4, né, não inflamáveis, então eu tinha água e tolueno. Só que a gente observa que o 3 se repete aqui também, ó. São líquidos miscíveis. Esses líquidos miscíveis aqui são os líquidos polares. Então, desses aqui, que é polar e que é não inflamável, é a água. E repetindo os números aqui, frasquinho 3, a gente tem a água no frasco 3. Viu que alguns apontamentos, né? Bastante atenção, viu? Ó, rabisquei, escrevi, risquei, todas aquelas informações que te ajudam a ter segurança, você pode colocar na questão ali, tá bom? Então, água, frasco 3. Vamos para a questãozinha número 2. Deliciosa, deliciosa para quem tá ali
com um conhecimentozinho razoável de propriedades, fazendo uma leitura criteriosa. Vejam que eu bato o pé na leitura, leitura com muita atenção. Vamos lá? Um método para determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco específico, geralmente na provetinha, a proveta, né, ela é graduada, que dá para fazer as medições certinho. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, mede-se os volumes das duas fases immiscíveis. Essas duas fases não se misturam, tá bom? Essas duas fases, vai ficar uma em cima, outra embaixo, e elas não se misturam. Miscível, mistura. Immiscível, não mistura. Que são obtidas uma orgânica e a outra aquosa. O etanol, antes miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível com a água. Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da água, é necessário conhecer, e aí vem a letra A, letra B, e vem falando o que a pessoa tem, né, que o candidato ali tem que conhecer para entender o comportamento do etanol. Vamos entender a história. A gasolina, os postos de gasolina, ela vem misturada com álcool, tá bom? Essa quantidade, ela é regulada, ok. Só que por ser regulada, geralmente os postos de gasolina, né, tem funcionários treinados que fazem ali o teste para ver realmente qual é o teor de etanol naquela gasolina, para ver se ela está dentro dos parâmetros legais. E esse aqui é um testezinho rápido, com proveta, mistura água, agita, faz as medições, aí você vê se realmente o teor de álcool está dentro do permitido pela legislação. Beleza. Mas o que acontece para que o etanol, que antes estava misturado à gasolina, depois que eu coloco a água, esse etanol deixa a gasolina e se mistura à água? Olha que legal. Então, no frasco, inicialmente, eu tenho o quê? Eu tenho o etanol, vou colocar aqui o álcool, mais a gasolina. Bom, o álcool, a fórmula dele é C2H6O. Se você quiser, né, enxergar a moléculazinha igual a gente fez na questão anterior, tá aqui. Fórmula molecular e fórmula estrutural. E a gasolina, Tatiane? Bom, pessoal, a gasolina não é uma substância, né? A gasolina é uma mistura de substâncias. Geralmente, o composto que predomina é o C8H18. É o C8H18. Geralmente, quando a gente vê o C8H18, já remete a gente à questão mesmo da gasolina, né? Bom, meninos, olha aqui. Nem precisa da gente desenhar, tá bom? Por quê? Porque eu tô vendo aqui que só tem carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, a gente sabe, hidrocarboneto. E essa molécula aqui, ela é uma molécula apolar. Então, eu tenho gasolina misturada com o etanol. Tá, essa parte apolar, ela se interage com essa parte aqui do álcool, que é também apolar, né? Aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho 3 hidrogênios e aqui eu tenho 2. Então, essa parte carbono e hidrogênio é apolar. Então, essa parte, ela se interage bem com essa estrutura. Elas são miscíveis. Por quê? Apolar e apolar. Só que tem um detalhe. Essa parte aqui, ó,
essa parte aqui a gente tem o OH. E o OH, quando entra, quem que vai entrar agora na jogada? A água. Quando eu misturo aqui a água, deixa eu desenhar a estrutura aqui dela. Quando entra a água, o que que eu tenho aqui? Interações, ligações de hidrogênio, o H-FON. Então, nesse caso, o álcool que estava solubilizado na gasolina, quando entra uma substância que é polar, essa parte polar dele aqui, ó, eles acabam se interagindo e o álcool deixa a gasolina para lá e se mistura com a água. Por quê? Porque pontes, olha eu falando nomenclatura antiga, pontes de hidrogênio, porque as ligações de hidrogênio são ligações muito fortes. Aí, nesse caso, eu vou ter, então, a gasolina e eu vou ter a água e o etanol juntinho, tá bom? Então, a questão pergunta o que que eu preciso saber para explicar esse comportamento aí de retirada do etanol da gasolina e uma mistura com a água. O que eu tenho que saber é que isso aqui acontece por causa das interações moleculares. Inter, né? Intermolecular. Intermolecular. De quem? Do álcool, que é esse OH aqui, né? Com a água, que aí eu tenho a ligação de hidrogênio, tá bom? Próximo aqui, essa aqui, gente, ela assusta um pouco, né? Ela assusta um pouco quem não entende de química orgânica, quem só passou ali pela sala de aula, mas nunca. Questão número 3, questãozinha de Enem, linda, mas assustadora para aquelas pessoas que não foram preparadas, né? Uma das coisas que mais assustam, e eu sei disso, né, por causa da minha longa trajetória em sala de aula, o aluno, quando ele vê uma cadeia assim, cheia de dupla, cheia de ciclo, cheia de ramificação, já vem o desespero. Pessoal, isso já é mesmo uma forma ali de eliminar, ok? Por quê? Porque tem coisas que você tem que olhar, tem que ter um olhar direcionado. Uma molécula, ela tem várias características. Não tem como você cobrar tudo de uma molécula em uma questão. Não, eu te dou a molécula e ali eu vou usar aquela molécula para te cobrar um detalhe. Então, assim, temos que treinar o nosso olhar, tá bom? Vamos então ler a questão? O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas. Tem mais um pedacinho da questão aqui, eu não passei para não ocupar o quadro todo, mas aqui está o que a gente precisa da questão. Olha, hidrossolúvel, solúvel em água. Olha, gente, então, deixa eu colocar algumas palavrinhas aqui. Hidrossolúvel, estou colocando porque essas palavrinhas vêm em questões de alto nível, inclusive, pessoal, tem que ressaltar, essas 3 questões são questões de alto nível, para você ver que não é o fim do mundo, mas demanda estudo e treino, né? Bom, pode vir também essa palavrinha hidrossolúvel, solúvel em água, pode vir como hidrofílica, tá bom? Hidrofílica, gosta de água. Se gosta de água, dissolve-se em água. Essa aqui, ó, lipossolúvel, lipo, a gente já tá até, né? Já tem uma ideia. Lipossolúvel significa que é solúvel em gordura. Ou então, pode vir como lipofílica, ou seja, uma molécula lipofílica
É uma molécula que gosta de gordura. É uma molécula que se dissolve bem em gordura. Então, pode vir hidrossolúvel ou hidrofílica, lipossolúvel ou lipofílica. Gosta. Agora, cuidado. Tem ali o contrário. Ó, vou até mudar a cor do pincel. Pode vir hidrofóbica. Eu posso falar que a substância é hidrofóbica. Tem fobia por água, não gosta de água, ok? Se a substância é hidrofóbica, ela não gosta de água. Se ela não gosta de água, ela gosta de quem? De gordura. Ela não se dissolve em água, mas se dissolve em gordura. Olha aí. E no caso da parte aqui da gordura, eu posso chamar também de lipofóbica. Posso chamar nada, né? Eu tô usando aqui o lipo. Lipofóbica. Significa o quê? Fobia. Lipofóbica. Fobia por gordura. Se tem fobia por gordura, não gosta de gordura. Se não gosta de gordura, é porque se dissolve bem em água. Então, vamos organizar isso aqui? Hidrossolúvel, dissolve bem em água. Hidrofílica, gosta de água, então dissolve bem em água. Se solubiliza bem em água. Tá. Lipossolúvel, se solubiliza em gordura. Lipofílica, gosta de gordura, logo se solubiliza bem na gordura. Hidrofóbica, fobia, não gosta de água. Se não gosta de água é porque gosta de gordura. E lipofóbica, não gosta de gordura. Se não gosta de gordura é porque é uma substância que se dissolve em água. Cuidado com isso que você pode confundir. E o Enem gosta, né, desse jogo de palavras para ver aí o seu entendimento, em significados, enfim, tá aí. Agora, a seguir, são apresentadas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. E dessas 5, deixa eu limpar aqui o quadro. Deixa, né? Nem vai atrapalhar. E dessas 5, dentre as vitaminas apresentadas, aquelas que necessita de suplementação diária é. Bom, pessoal, dessa 1, A2, A3, A4 e A5, dessas aqui, pessoal, qual que eu preciso de uma suplementação diária? Bora ver? Como nós temos as moléculas que são hidrossolúveis, olha aqui, fala que elas são vitaminas hidrossolúveis, logo devem ser incluídas na dieta. Enquanto as vitaminas lipossolúveis são armazenadas. Então, aquelas que eu tenho que repor são aquelas hidrossolúveis. Tá, qual dessas moléculas é aquela que eu tenho que repor? Qual dessas moléculas é a mais hidrossolúvel? Qual dessas moléculas é a mais polar? Vamos ver? Grande cadeia de hidrocarbonetos, tem aqui, ligação de hidrogênio. Tem a parte que é apolar e tem essa partezinha polar. Olha essa aqui, o tamanho da cadeia, né? Carbono e hidrogênio ali, que é apolar. Apolar. Tem aqui, 2 oxigênios, que são 2 elementos muito eletronegativos, mas devido ao grande tamanho da molécula, eu tenho apolar e apolar e esse pedacinho aqui, polar. Vamos ver a 3. Olha a 3. Uma cadeia de carbono pequenininha e veja, conta comigo. Olha o tanto de lugar que eu posso fazer ligação de hidrogênio. Olha esse oxigênio aqui, altamente eletronegativo. Então aqui eu falo que essa molécula, ela é a mais hidrossolúvel, por quê?
ela é a mais hidrossolúvel. Se ela é a mais hidrossolúvel, é aquela que eu tenho que fazer a reposição. E ela é hidrossolúvel porque ela se dissolve em água. Se ela se dissolve em água, eu digo que ela é polar. Eu digo que ela é polar. E ela é polar mesmo por causa de duas coisas. Eu tenho um grande número de, nesse caso aqui, né, lugares que eu posso ter ligação de hidrogênio, que a gente sabe que é muito eletronegativo, né, que é muito forte. Tem esse dupla O aqui, esse oxigênio que confere também uma parte bem polarizada da molécula. E além de tudo, eu tenho uma pequena cadeia carbônica. Então eu tenho um grande número de pedaços polares e tem uma cadeia pequenininha. Vem cá, olha essa. Essa aqui, ela tem um pedacinho, que tem no caso aqui o oxigênio e o hidrogênio, que é polar, que pode fazer ligações de hidrogênio, mas olha o tamanho da cadeia polar. Apolar, desculpa, apolar. Então, a questão de apolar aqui predomina. Grande cadeia. Vamos colocar isso aqui então, ó, quanto maior a cadeia carbônica, vamos anotar? Quanto maior a cadeia carbônica, mais a polar é essa molécula. Então, além de ter os grupos muito eletronegativos, outra coisa que eu tenho que olhar é o tamanho da cadeia. Quanto maior o tamanho da cadeia, mais apolar é essa molécula. Então, essa é grande, essa é pequenininha. Então, pelo tamanho da cadeia, entre todas, ó, essa é grande, essa também é. Então, pelo critério tamanho de cadeia, a menor é essa. E além do tamanho de cadeia, ou seja, uma cadeia pequenininha, cadeia de carbono e hidrogênio ser pequenininha, menor a polaridade, eu tenho vários aqui pedaços altamente polares, que confere àquela molécula uma polaridade muito grande. Então, nesse caso, pessoal, é a molécula 3. A molécula 3 que precisa de uma maior suplementação diária. Por quê? Porque ela é a mais hidrossolúvel. Fechou aqui? Meninos, próxima aula então, funções orgânicas. Eu espero que vocês tenham anotado no material, feito a correção. Se ainda tiver alguma dúvida, alguma das questões aqui que você deseja que a gente faça a correção novamente, comenta comigo ou no próprio comentário do vídeo ou lá no meu Instagram. Vai ser um grande prazer te ajudar. Então, até a próxima aula. E na próxima aula é o quê? Funções. Também vem muito. Espero você e muito obrigada pela sua atenção novamente.